Alô, meus amigos, mais um Almoçando com a Notícia aqui no Jaraguá Tênis Clube. Esse Jaraguá que já está ficando cada vez mais antológico. Opa, tá entrando um ventinho gostoso aqui da natureza. Ah, não estou dentro do salão não, eu estou naquele lugar que você já conhece de sol, cercado de verde por todos os lados. Isso é uma maravilha, né? Não, é bom demais. Como é bom, você veja o seguinte, que inteligência dessa diretoria que já vem ocupando a diretoria aqui há algum tempo. O clube ficava naquele negócio do tênis, tal, papapá, entrava em campeonatos, etc, de tênis, sempre com aquele valor incrível, porque em tênis ninguém supera o Jaraguá Tênis Clube aqui. Não, mas nós temos que fazer o clube subir socialmente. E o meu amigo Leonardo Júnior fez isso, climatizou o salão. As grandes festas hoje são aqui, e eu tenho que lembrar a vocês o vermelho e preto do Carnaval e o vermelho e preto do São João, dentre outras coisas. É incrível, é fantástico, é cheio de gente. E é por isso que eu gosto de estar aqui também, dentro desse Jaraguá, recebendo gente muito boa. E hoje eu estou recebendo gente, alguns já estiveram comigo no bate-papo algumas vezes e tal, outros não. E a gente se reúne assim, tipo fisioterapeuta, médica, acupunturista, nutricionista, educador físico, fonoaudiólogo, publicitário, psicologia clínica. Meu Deus do céu, vocês vão se fartar no bom sentido de esclarecerem todas as suas dúvidas dos diversos setores. Eu vou começar apresentando a vocês o Jeová com G, Jeová Amorim com G, que é um fonoaudiólogo. Tudo bem, Jeová? Tudo ótimo. Melhor agora, né, nessa conversa com você, nesse almoço, né, dividindo o conhecimento. Isso é muito bacana. Você sabe que a comida não é cenográfica, né? É isso que eu perguntei, né? Cenográfico não, né? Então tem que espalhar logo para todo mundo, porque a entrada já está na mesa, podem se servir à vontade. Então isso é melhor agora, né? Não é? Melhor agora. Agora, Jeová, me conta, você já mexeu comigo, porque você atua como fonoaudiólogo também dentro da área da televisão, sim. Do rádio, etc. Como é isso? Então, primeiro é um trabalho que eu gosto muito, né? Porque eu gosto muito de comunicação e por gostar de comunicação, eu escolhi fonoaudiologia como a área que eu abraço e que lida com comunicação, embora com um viés diferente de vocês que trabalham no telejornalismo, na radiodifusão, enfim. Então eu fui buscar os meus conhecimentos da fonoaudiologia, que lida com a estética dessa comunicação, com certeza, desse padrão de se comunicar, não um padrão engessado, né? Mas esse padrão da gente saber tocar o outro na conversa, como você faz. Eu acho que você toca num ponto importantíssimo, é você tirar a artificialização da comunicação na televisão, não é isso? Isso, mas isso é até histórico, né? Então, durante muito tempo, durante várias décadas, pregava-se esse padrão de voz mais impostado. Impostação de voz é uma coisa que hoje a gente quase nem utiliza. É verdade. Porque a gente não quer pessoas que falem de uma forma impostada. Porque falar de forma impostada é fake. É falso, ninguém fala o dia inteiro de uma forma impostada. Exatamente. Então hoje esse novo padrão de comunicação busca o quê? A conversacionalidade. Ou seja, é as pessoas falarem para outras pessoas como se tivesse uma conversa. Exatamente, não tem por que mudar. Não é? E por isso que dá certo. Até cometer erros. Há quanto tempo você está na TV? Eu comecei em televisão em 1961. Então. É muito tempo. Com esse padrão de conversa? Sempre com esse padrão de conversa? Sempre com esse padrão de conversa. Por isso que dá certo. A conversacionalidade hoje é a palavra do momento e que você já traz a longa data, né? A longos tempos. Então, por isso que funciona. Então, hoje, o que a gente, quando pensa em comunicação no telejornalismo ou no rádio, a gente pede e a gente precisa de conversa. Você sabe de uma coisa, eu vou até comentar sobre uma mudança que, de uma certa forma, segue o que você está dizendo, que aconteceu no próprio Jornal Nacional da Globo, que é a questão do tempo. Com essa menina que entrou agora, a Maju, né? Chama de Maju. O Bonner sai da bancada e vai falar com ela que está no outro estado, mas vai falar quase que na mesma posição, absolutamente informal. Você nunca viu, há muito tempo que não se via, alguém se levantar de uma bancada de jornal, de uma emissora de televisão importante,
não é? Em rede nacional, e formalizar a questão. E é isso. Isso é fantástico. As pessoas estão aprendendo previsão de tempo ali por conta disso. Por quê? Porque é uma conversa. Uma conversa. Então ela fala o que eu quero ouvir do jeito que eu preciso ouvir. Ontem mesmo eu vi ele se despedindo, ele disse, bom, então eu vou me embora, viu, Maju? Ela disse, tchau, tchau, Bonner. Pois é. Muito bom isso, muito bom isso. Que há tempos atrás seria Não impossível, seria bancada, gestos fixos, nada de movimento. Então, na hora que eu vejo o William Bonner se deslocando da bancada para o telão, isso é um avanço comunicativo muito grande. Me faz lembrar que na época que o Jornal Nacional começou, essas são histórias da televisão, mas é verdade. O Cid Moreira era o apresentador oficial do Jornal Nacional. E o Sérgio Chapelin também. Sim. Ambos iam de bermuda no estúdio e paletó e gravata em cima da bermuda, porque não aparecia mesmo, não iam se levantar nunca. Então aquela exigência da formalidade, quando no fundo eles eram informais. Exatamente. Não é isso? Mas teriam que ficar engessados lá com aquele padrão de comunicação muito fixo. Exatamente. Minha querida Thalita Marni, fisioterapeuta da Atma, minha fessora. Tarde, tudo moça. bem? Saudade da fessora, viu? Pois é, também tenho saudade de você. Aí eu fico matando saudade quando você vê um programa, eu fico matando saudade quando vejo você nos Facebooks da vida, né? Tem que ser. Não é só assim. Não é? Como é que você tá? Eu estou bem, graças a Deus. Até que ponto a fisioterapia pode influenciar a mudança comportamental de uma pessoa? Bom, a gente trabalha com a flexibilidade e também com orientações da postura correta. Isso. Aí, dentro do Pilates, a gente vai estar orientando durante os exercícios, corrigindo a postura, mantendo a coluna bem alinhada, o pescoço não olhar na linha do horizonte. Sempre tentar manter aquela postura de elegância, de excelência, que é para não sobrecarregar a coluna, nem deixar aquele abdômen globoso, enfraquecido. E a questão da flexibilidade, que também é muito importante, né? Para ela não limitar os movimentos. A gente também trabalha bastante exercícios dentro do estúdio. Muito bem. Onde é que na fisioterapia a respiração é importante, por exemplo? Bom, a respiração ela é importante para evitar que você tenha alguma complicação pulmonar e também para auxiliar no fortalecimento abdominal. No fortalecimento abdominal. Mas é importante que a pessoa crie hábitos em relação à respiração? Com certeza, porque uma respiração correta ela vai oxigenar melhor os órgãos do corpo. E vai ajudar no seu trabalho principal, que é do corpo de um modo geral? Ajuda em qualquer profissão. Até acho que o meu colega concorda, né, que é importante a respiração correta para que você tenha uma boa dicção, né? Uma boa voz, né? Uma boa voz. Até porque existe a fisioterapia respiratória também, não é? Isso. Não é uma especialidade da fisioterapia, Isso. Não é? Muito bem. Deixa eu ir apresentando as pessoas que estão conosco hoje, coisa boa. Carolina Feitosa, médica acupunturista. Que coisa boa, que prazer enorme receber você, viu, Carolina? Carol, tudo bem com você? Boa tarde, Geraldo, é um prazer, né? O prazer é meu, mas é grande mesmo. Você sabe que eu tive uma experiência com acupuntura muito interessante também. A Thalita sabe disso. Quando eu tive uma crise violentíssima de hérnia de disco, que eu fiquei 42 dias sem andar, eu fui para um médico aqui chamado Sálvio Tadeu, é isso? É isso, o nome dele. E fiz acupuntura com ele, eu achei muito interessante, muito. Fale um pouquinho da acupuntura, você como médica. A acupuntura, na verdade, ela é uma técnica, um procedimento oriental. Ela surgiu na China, muito antes de Cristo. Os chineses, eles descobriram uma inserção na época eles usavam espinhos, né? Que eram aqueles espinhos de ouriço. Perfeito. Que tem muito aqui na nossa praia. E a inserção de agulhas. Eles usavam os espinhos de ouriço, né? Isso. Que coisa. Eles descobriram que determinadas regiões do corpo, sendo estimuladas, elas liberavam algum tipo de substância, que lógico que naquela época eles não sabiam o que era, mas que tinha efeito terapêutico. Muito bem. Esse efeito terapêutico curava determinadas doenças naquela época. Carol, me conta agora então, hoje que nós sabemos da coisa, que tipo de que substância é essa que é liberada pelas agulhas? Pois é. Hoje, no século XX, né, que a gente já... 21. Não, desde o século XX. Então, desde o século XX, com o avanço da tecnologia, a gente começou a descobrir que essa inserção
ela vai ter uma estimulação neurológica. E a partir daí vai ser liberado tanto substâncias do bem-estar e substâncias neurológicas, né? Serotonina, noradrenalina, que são substâncias que antigamente a gente só ingeria em comprimido, mas que o nosso corpo é capaz de liberar com um determinado estímulo que é o agulhamento. Muito bem, esse agulhamento, onde é que está o segredo dele? Ele está na construção da agulha, ele está no estudo do ponto certo. Eu vi uma vez um mapa de corpo humano, onde mostrava determinados pontos fundamentais para que a acupuntura funcionasse. É assim? Hoje a gente ainda segue as orientações chinesas, né, dos pontos de acupuntura. Né? Eles dividiram o nosso corpo, como a gente imaginar a partir da geografia, como linhas de meridiano, né, que eles chamam de linha do coração, linha do pulmão, né? E a gente só simplesmente investigou, né, e descobriu que ali realmente não foi um estudo às cegas, né, mas que realmente existe essa liberação. Isso né? de séculos atrás, né? Exatamente. Que coisa linda. Incrivelmente, há séculos atrás e hoje ainda funciona e traz resposta terapêutica. É isso que eu queria saber de você. Na hora em que você descobre, olha que coisa interessante isso, na hora em que você descobre hoje, com toda a tecnologia, médicos fazendo isso, fazendo a acupuntura, e você volta atrás e vê que eles estavam certos, como é que vocês se sentem com isso? Era um progresso muito grande para a época? Hoje a gente tem, né, mesas de discussões, né, que acham que não, que isso daí era de uma forma empírica, porque imagina que naquela época eles tinham que arrumar uma forma de cura, né? Claro. Como a gente vê o nosso indígena que tem as plantas medicinais. Claro. Por acaso alguém ensinou para o indígena que de jeito algum camomila tem efeito calmante? Hoje a gente sabe que tem, e a gente faz medicamento fitoterápico à base disso. Né? Então, né, os chineses eles começaram a fazer esses estudos e hoje a gente só simplesmente tem a comprovação de que isso é real. De que eles estavam certos. Hoje, lógico, a gente não usa mais o espinho do ouriço, hoje a gente tem a agulha estéreo, né? Que ela usa e depois ela é descartada, né? Mas que realmente ao agulhar a gente vai ter o quê? Um estímulo periférico, né? Onde a partir desse estímulo periférico, quando a gente inserta a agulha numa determinada região do corpo, a gente vai liberar fator de necrose tumoral, o anti-inflamatório local, que é o que dá a sensação do alívio da dor. Certo. E esse estímulo, ele vai do nervo que está ali naquela região da agulha, a agulha está insertada, até o sistema nervoso central. E no sistema nervoso central vai liberar a noradrenalina, a serotonina, que são substâncias que têm ação de modulação neurológica, que então vai ajudar então na parte não somente da analgesia, que é o alívio da dor, mas como modulação. Então hoje a acupuntura ela está somando em outras terapêuticas, em tratamentos de quadro respiratório, em tratamento de casos de pacientes de depressão, pacientes daquelas gastrites, dores epigástricas de 1000 medicamentos, entendeu? E que não tem uma resposta terapêutica. Hoje a acupuntura ela vem somar. Você diria que ela é curativa também, a ciência da acupuntura? Sim, a acupuntura ela é curativa. Porque você falou em somar. Somar me lembra complemento. Ela tem que ser complemento de um tratamento ou ela pode ser um tratamento individualizado? Tudo depende da causa da patologia. Perfeito. Como eu trabalho com neuromodulação, eu vou modular você a uma condição melhor. Então, o paciente, vamos entrar no exemplo de um paciente depressivo que usa uma série de medicamentos para dormir, para se sentir bem. A acupuntura vai somar nesse presente momento, fazer uma neuromodulação, um estímulo neurológico e eu consigo desmamar e diminuir a dose dos medicamentos desse paciente. Muito bonito. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, no mínimo curiosa, curiosidade da minha parte. Como é que os médicos, como você, formada médica, etc., quando ingressam na acupuntura, ainda sofrem reações? Até da própria classe médica? Eu acho que, inicialmente, o susto ou a dúvida é quando a gente não tem o conhecimento. Com certeza. Né? Então, isso que a gente está tendo aqui nesse momento, de estar apresentando o que é a acupuntura, de mistificar. Perfeito. Eu, a partir desse momento, tantos meus colegas médicos, né, que dizem, não, quem faz acupuntura é mais zen, é mais relaxado.
Mas é porque eu acho que a medicina chinesa, ela traz isso pra gente. Com hoje certeza. nessa vida de correria. Então, o que a gente está fazendo aqui é o quê? Informação. Muito bom. Eu Não, tô a minha desmistificando pergunta, inclusive, eu faço uma analogia com o progresso ou não, o advento ou não da homeopatia, onde todos os médicos alopatas, de um modo geral, sempre foram contra a homeopatia. Então, a gente encontra correntes que são contra a acupuntura. E eu faço uma similaridade muito grande com essa questão de acreditar ou não na homeopatia. O que você me diz? Não, a homeopatia, ela é sim, eu acho que ela tem uma importância. Com certeza. Né, e um efeito terapêutico muito bom, mas como a gente vê, tanto até mesmo na alopatia, né? As farmácias, quantos medicamentos não existem, Sem dúvida. né? Com o avanço do antibiótico, por exemplo, e a gente vê cada vez mais com o uso abusivo de medicamentos, a gente Perfeito. tendo que criar mais antibióticos, Perfeito. né? Então, a questão da alopatia ou da homeopatia, eu acho que tudo vai depender da resposta terapêutica individual de cada Mas indivíduo. o que eu quis tocar não é nem no valor de um ou de outro, mas na reação que a homeopatia causou durante mais de século. Isso. Causou. A acupuntura sofre isso ou sofreu isso? Eu acho que sofreu, e as pessoas que não têm um determinado conhecimento têm dúvidas. Mas eu acho que o que a gente está fazendo aqui Muito nesse bom. momento é exatamente isso, é esclarecedor, Muito bom, de muito estar bom. informando da importância Por isso é que científica, eu que disse ao meu existe telespectador comprovação. que ele hoje ia aprender muito, em todas as áreas. E ele sempre aprende que é um dos objetivos, eu acho, que da televisão, que é fazer isso. A gente tem um privilégio muito grande de poder fazer um programa assim, desse tipo, de 1h30, espaços que não existem na televisão de um modo geral. Então isso é um privilégio muito grande para fazer com que as pessoas assistam e se informem e sobre os assuntos mais variados. Então vocês hoje aqui estão somando muito para os telespectadores, podem ter certeza disso. Mas nós temos uma nutricionista aqui, que é a Mariana Moura. Tudo bem, Mariana? Que prazer receber você. Tudo bem, boa tarde, Como prazer vai você? é meu, tudo ótimo. Eu digo sempre o seguinte, mensana e corpore sano. Já viu corpore sano sem uma parte de nutrição tão efetiva e tão boa? Com certeza, Não né? funciona, né? Uma alimentação é importantíssima para a mente, para o corpo, para tudo, né? Muito bem, aí eu queria que você criasse uma analogia ou mostrasse a importância da nutrição para aquelas pessoas que, por exemplo, dizem assim, nós temos aqui educadores físicos com os quais vamos falar daqui a pouco. Isso. Eu caminho, eu faço, eu corro, eu isso, eu aquilo e como uma rabada logo depois. Eita, aí também, né? Tem que fazer atividade física e uma alimentação saudável, né? E uma alimentação saudável. Isso. Como é que você estipula que uma alimentação é saudável para A ou para B? Isso, então quando o paciente me procura, eu a princípio vejo o objetivo dele. Então realmente a alimentação é individual. Ela pode ser saudável para o senhor, mas não pode ser saudável para mim ou para outra pessoa que Peraí, um instantinho que eu estou procurando. tem outra aqui. patologia. Não, pera um instantinho que eu estou procurando aqui. Bota a câmera em mim. Não está aqui atrás de mim, não, o senhor. O senhor, Não tá não. você. Vamos lá, Mariana, por favor. Sim, aí realmente depende do objetivo de cada pessoa, né? Aham. Porque um alimento pode ser saudável para mim e não pode ser para você. Isso. Então, isso, a gente, quando procura a gente, o paciente, então a gente precisa saber o que o paciente tá querendo, o objetivo, Sim, se ele quer emagrecer, quer engordar, se ele tem alguma patologia, e a gente vai ajudá-lo a tratar isso, ou a prevenir também, né? Que a gente Muito bem. previne. Até que ponto a parte da nutrição, cientificamente falando, modifica a relação do homem com si próprio? Quando eu falo do homem, eu tô Autoestima botando a também, mulher né? na Psicóloga história, né? também está aqui com a gente. Autoestima também. Então, realmente muda estética, muda saúde. Então, realmente é importante. É importante demais, né? Aí Certeza. também, se o cara não seguir um negócio como esse, tem que sair correndo e conversar com a Silvia Teixeira, não é? Pois é. Silvia Teixeira, psicóloga clínica. Tudo bem, Silvia? Tudo bem. Que prazer recebê-la. Muito obrigada. Nada, eu é que agradeço os meus telespectadores também. Então, é um prazer, né? O que eu puder fazer para contribuir para o bem-estar das pessoas, eu estou sempre à disposição. Olha, eu acho a função do psicólogo e da psicóloga de uma importância fundamental para a vida e principalmente para a vida que nós levamos, né? Que não é brincadeira. Não. Por exemplo, eu acabei de apontar um probleminha que é a questão da autoestima em relação ao seu próprio corpo e não segue as noções da nutricionista e por aí vai. Como é que se comporta a psicóloga nisso? Olha, a autoestima é uma possibilidade, sim, fantástica de ser trabalhada com as pessoas pelo fato de que se você não está bem, não está gostando de si mesmo, não está satisfeito com o que você é, tudo mais perde sentido, tudo mais perde Com valor. certeza.
Então, estar bem é gostar de si. A autoestima é eu gostar de mim, do jeito que eu sou, como eu sou. E aí eu vou pegar todas as possibilidades que a vida me oferece para fazer isso melhorar. Até porque gostar dos outros sem gostar de si não dá certo. Não combina. Não funciona, não é? Não funciona. Não funciona. E como é nesse mundo moderno você buscar a atenção das pessoas para uma ciência tão bonita como a psicologia, fazer com que essas pessoas entendam que elas podem ter a necessidade disso? Não é fácil. Não é fácil porque a gente vive muito no imediatismo. Na verdade, nós somos imediatistas. Isso. As respostas rápidas para ontem, queremos que as coisas aconteçam assim, num piscar de olhos, num estalar de dedos, e as coisas na nossa vida vão tendo um tempo para acontecer. Claro. Elas não acontecem rápida e precisam de um tempo para se estabilizar, para se estruturar, para que você dê sentido àquilo que está acontecendo. Com certeza. Né? Então a gente precisa estar observando como é que a gente está vivendo. A nossa existência, ela é o somatório de todas as experiências que a gente Com certeza, vai construindo Silvia. ao longo da vida. Então, da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, eu tenho que estar observando como estão as minhas reações frente a todas as situações que eu estou vivendo. Como eu estou olhando o mundo, como eu acordo, se eu acordo de bom humor, de mau humor, se eu tomei um bom café, se eu fiz uma refeição agradável, sadia ou não, se o meu corpo está sendo bem visto por mim, eu olho no espelho e gosto do que vejo. Né? E se eu consigo fazer relações pessoais e relações interpessoais satisfatórias. Com certeza. E a gente está buscando o tempo inteiro. Eu vou pegar o gancho da nutricionista, né? A gente quer se nutrir de várias formas. Não só pela alimentação, mas pelas relações que a gente estabelece. Com certeza, pelo espírito. Exatamente. Né? Aí eu pergunto a você, para que depois que eu ainda vou apresentar mais duas pessoas, depois você volte a esse assunto, por favor, me lembre para voltar a esse assunto, que é o seguinte: eu particularmente acho que a psicologia, com as suas diversas fases etárias, devia ser uma cadeira obrigatória na escola, desde a infantil até a... dentro daquela coisa de preparar o indivíduo, você acha? Concordo. Houve um tempo em que isso existia. Então, existia a psicologia sendo lecionada em vários contextos escolares. Depois, com a necessidade, né, do próprio capitalismo fez isso, com a necessidade da profissionalização urgente das pessoas, ela foi tirada, extirpada, na verdade, no contexto educacional. E ela passa a funcionar apenas nas universidades e nos cursos de graduação. Quando, na verdade, tudo começa do princípio, né? Exatamente. Nós somos seres emocionais. Não é? Vivemos em função das emoções que a gente produz. Exatamente. Então, se eu estou triste ou estou alegre, isso vai influenciar sobremaneira no meu desempenho. Uma pergunta também que fica para você. Uma criança de 4 anos, de 5 anos, de 3 anos, ela já pode começar a ser trabalhada psicologicamente? Sim, já. Sem ser construída, Sim, sem já. ser fabricada? Já, pode? pode. Muito bem. Deixa eu apresentar aqui mais uma pessoa que é o Eduardo Lobato. Eduardo Lobato, como vai você? Educador físico. Isso, exatamente. Qual é a diferença entre o educador físico e o preparador físico? Não tem diferença, Não né? tem. Na verdade, hoje em dia, o CREF, né, começou a dizer que é profissionais de educação física. Exatamente, é engraçado, eu ia chegar nesse ponto. Não tem muito tempo não, acho que uns 2 ou 3 dias atrás, quando eu vi alguém falando sobre isso na televisão, dizendo: agora nós estamos brigando e lutando pela regulamentação do profissional de educação física. Isso, Não é isso? exato. Muito bem. Mas esse profissional de educação física, ele tem que ter a formação que você teve. Com certeza, com Universitária. certeza. Não é só o técnico. Não. Na verdade, para você se formar em educação física, você passa por 4 anos na faculdade, né? Então você aguarda só 2 minutos para voltar para os 4 anos. É muito mais rápido do que os 4 anos. Mais rápido. Enquanto eu vou aos comerciais. Tá certo. Tá certo? Vou lá lembrando a vocês do lançamento da Teto, Incorporadora em Empreendimentos, da Rava, que estão fazendo aquele edifício fantástico, aquele empreendimento fantástico em Riacho Doce, que é o Riacho Doce Beach Residence, onde você tem 303 apartamentos. Por que 3, né? Botar só 300, mas são 303 apartamentos, todos voltados para o mar.
coisa linda. Serviço de hotelaria, onde você só vai pagar o que você consumir de hotelaria. Não é aquela que você vai ter que pagar isso tudo, porque aqui tem tudo de hotelaria. Aí eu disse, cara, eu não uso isso, eu não uso aquilo, tal coisa, vou ter que pagar. Não, só o que você usa. Então vai lá conhecer o apartamento decorado, que serve para uma pessoa só, para casal sem filhos, para idosos, casal de idosos, por exemplo, para veranista que só vai lá no finalzinho de semana, passar um finalzinho de semana, e para investidor. Vai lá conhecer o apartamento decorado e agora no intervalo você curte o comercial da Riacho Doce Beach Residence. Bom, lembrar vocês da Ecoprime. A Ecoprime é incrível, é uma loja que você passa por ela e diz assim, isso aqui deve ser uma loja que vende automóvel. Não é não, é uma loja que limpa automóvel, você não vê nada, uma poeira no chão. E é o seguinte, você pega o teu carro, imundo se ele estiver, leva lá, depois quando você for buscar, ele saiu como se tivesse saído da fábrica. É espetacular e gasta meio litro de água. No contexto total, só gasta meio litro de água. É na rua Deputado Zé Lages, logo depois do Palato em direção ao Santo Eduardo. Fantástico, vale a pena você conhecer. Levei o meu e estou muito satisfeito. Agora vou fazer um tal de espelhamento, que é uma coisa incrível, o tal do espelhamento. Aí é mais do que a fábrica, inventaram. É lindo. As mulheres podem aproveitar aí, ó, batomzinho lá no carro, na pintura do carro, o tal do espelhamento. Bom, lembrar também que você pode visitar ali no Passeio Estela Maris a loja da Algás Conforto, que é uma loja que mostra a você a aplicação do gás encanado, que antes a gente chamava de gás natural. Aí você vai encontrar lá, além do fogão, da gastronomia, do micro-ondas, do forno, etc., você vai encontrar um ofurô movido a gás encanado, você vai encontrar uma máquina de secar louça movido a gás encanado e outras coisas mais. E numa época como essa, em que a gente precisa fazer economia energética, nada como descobrir onde e quando você pode e deve usar o gás encanado. 20 anos do buffet da Isabel Pinheiro, 20 anos. Outro dia eu disse assim, 20 anos da Isabel Pinheiro. Foi um corre danado, correu todo mundo para dar os parabéns a ela pelos 20 anos. É 20 anos do buffet, não é, Isabel? Minha querida que mora aqui, minha parceira há tantos anos e que faz aqui o Almoçando com a Notícia conosco. O melhor buffet da cidade e agora fazendo delivery da tortaria, da parte de tortaria delivery. Jorjão que está aqui comigo há muito tempo, né, Jorjão? Olha aí, ele sabe disso. É bom ou não é o buffet da Isabel Pinheiro? Primeira sem segunda, é isso aí, meu irmão. Muito bem. E eu divido o bate-papo, eu divido entre a Bodega do Sertão numa semana e na outra semana o Filé do Zezé ali na Rua do Maicai. Bom demais. Esse pessoal, quando eu digo assim, na Rua do Maicai, pega propaganda de graça. Não é não? Não é? É incrível esse negócio. Tudo bem, vamos lá, vamos em frente. Voltamos já.